Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 30 de novembro, estamos na segunda-feira e celebramos Santo André Apóstolo. O evangelho de hoje é de Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Meu irmão, minha irmã, André nasceu em Betsaida e vivia como pescador em Cafarnaum, à beira do lago de Tiberíades. Seu ofício, porém, não impediu de seguir seguir João Batista. O seu companheiro, João, narra sua vocação com riqueza de detalhes. Quando João Batista indicou Jesus que passava com a afirmação, eis o Cordeiro de Deus, André e João ficaram interessados, ansiosos por conhecer o Messias. Eles começaram a seguir Jesus e Jesus, notando que os dois o seguiam, convidou os dois a permanecerem com ele naquele dia. Esse encontro foi decisivo para André. Ele acreditou em Jesus e conduziu a ele também o seu irmão, Pedro. André disse a Pedro: encontramos o Messias. André deixou então as redes e se colocou ao serviço total de Jesus. Os episódios do Evangelho que fazem menção direta a André não são muitos. Somente algumas vezes ele aparece explicitamente. Foi André quem apresentou a Jesus algumas pessoas que queriam vê-lo. Quando Jesus, depois de ter discursado para uma grande multidão, perguntou a Filipe onde encontrariam pão para saciar a fome daquelas pessoas, André tomou a iniciativa de levar um rapaz que tinha 5 pães e 2 peixes. André, no Monte das Oliveiras, foi quem perguntou a Jesus sobre o fim do mundo. Um antigo documento da igreja, o Martiriológio de Jerusalém, recorda que André foi bispo de Patrasso, na Acaia. Foi nessa cidade em que, quando estava já idoso, André foi martirizado no dia 30 de novembro, crucificado em uma cruz em X, conhecida como Cruz de Santo André. As palavras de Jesus ditas a André e a seu irmão Simão, segui-me, são palavras usadas para definir o discipulado. Entre os judeus, o discípulo se formava no seguimento do mestre. A vida do discípulo se plasmava aceitando o jugo, o fardo que o mestre lhe impunha. Assim, há semelhanças entre o discipulado entre os judeus e o discipulado cristão. As semelhanças, quais são? Consistem nisto. Entrar na escola de um mestre, viver com ele, aceitar seus ensinamentos e também renunciar a muitas coisas. Mas as semelhanças entre discipulado judaico e cristão param por aí. Há também grandes diferenças. No discipulado judaico, a iniciativa partia do aluno que queria se matricular em uma determinada escola. No discipulado cristão, a iniciativa é sempre de Cristo, é Ele quem chama. Na escola dos judeus, os discípulos se tornavam discípulos
na esperança de um dia deixar de ser discípulo para se tornar mestre de outros. O discipulado na escola de Cristo nunca passa. O discipulado é para sempre. No discipulado judaico, a sorte do discípulo podia ser bem diferente da do seu mestre. No discipulado cristão, quem segue Jesus deve aceitar a sorte que lhe tocou, beber o cálice que ele bebeu. O apóstolo André é para nós um exemplo de desejo de conhecer Jesus, de seguir Jesus e dedicação total a Ele até o fim.